que é o Maincast, Rocco? Então, explica aí pro pessoal, antes da gente começar explicando quem é você. Show. Até, galera, antes de começar, a gente queria agradecer aqui o Toguro, né, que abriu esse espaço pra gente, da Mansão Maromba, tá apoiando essa ideia com essa questão da pegada de a gente comentar, né, nessa questão de... Tem os outros podcasts da casa aqui que trazem conteúdos mais de entretenimento e coisas assim. Sim. E a nossa pegada é trazer também, obviamente, entretenimento, mas voltado mais pro público masculino e principalmente trazer algumas ideias diferentes aí, né? A gente tem muito essa questão de conteúdo, de estudo, quando foca nessa questão de escola, né, de faculdade. A gente está muito focado nessa coisa. Só que, assim, tem vários conteúdos que a gente tem que levar para a vida, tem que aprender, tem que brincar com isso e pode ser muito interessante, assim. Tipo, você também é um cara que curte bastante vivência dessas coisas e tal. A gente troca várias ideias disso, até de mulher, né, de dinheiro, de negócio. A gente sempre estava falando, faz anos já que a gente vem se conhecendo e tal, se conversando. O Toguro também nessa pegada de motivação, de falar das coisas e tal. Então, acho que é interessante trazer um canal onde que as pessoas aqui, né, onde principalmente os homens, onde a gente vai focar aqui, pode conversar sobre isso. Então, é um novo canal pra gente comentar. Respeito muito os podcasts que estão aí, né, no mercado, bem legais. Mas acho que tem uma oportunidade aí da gente trazer convidados, trazer pessoas, onde a gente consegue pegar um assunto, sei lá, que é mais difícil, assim, sabe? Um assunto que é dito como um tabu ou coisas assim, e conseguir passar para um público de uma maneira mais interessante, né? Com certeza. Tipo, focando na questão masculina, a gente sai de alguns estudos que seriam acadêmicos, né? Sim. Para outras ciências da vida que existe... métodos, existem comprovações, existem testes AB e que podem te trazer resultado em N âmbitos que eu julgo, por exemplo, necessário para a gente falar e definir o que é um homem. Porque até nessa questão, quando a gente vai categorizar pessoas, nem todo mundo que tem um pênis é um homem. Então, existe uma situação que é um limiar entre ambas pessoas. Sim. Entre esse grande grupo que tem barba, que tem um peru. Então, tem algumas coisas que separam o joio do trigo. Sim. Eu acho que é essa pegada mesmo. A gente tem um universo da masculinista, né? Tem essa palavra agora mais chata, assim, até mais do que... Não pode falar que é machista ou coisa assim. Então é um universo masculinista. São os assuntos dos homens, na real, né? Sim. Porque tem tanta abertura aí para as mulheres que tá tendo essa questão. E acho que também é legal trazer outras pessoas com vozes interessantes. Sabe? Tipo, nessa questão de somar sempre... Trazer essas coisas, tipo, que nem livros de autoajuda ou coisas assim, mas os que realmente ajudam, né? Sim. Então, trazer pessoas, principalmente, trazer histórias de pessoas que fizeram a diferença. A gente tem colocado muito isso no canal até principal, né? Da Mansão Maromba e tal. Lance de empreendedorismo. O próprio canal do Toguro, ele colocou várias coisas nesse sentido também. Sim. Então, ele abriu essa oportunidade pra gente tá falando desse universo dos homens, e eu acho que é interessante para as pessoas. Eu acho que essa questão, tipo, qual é o homem, né, que não quer mais poder, mais dinheiro e mulher, não no sentido de mais, mas no sentido de ter qualidade com isso, Sim, né? até no sentido de encontrar a tampa da panela. Sim. Então, nem sempre... Eu falo que parte do processo do homem tem que ser a questão de quantidade. Então, até para ele ter um repertório de vivência que ele vai saber o que é bom para ele. Porque aqui, talvez a gente fuja um pouco de alguns dogmas de igreja ou algumas situações que a gente acredita ser válido o debate, né? Sim. No sentido de vamos olhar por outro lado, vamos ver outras formas, né? Experiências de quem a gente trouxer, as nossas mesmo. Sim. De maneira que a gente busca agregar a vida de quem tá aí ouvindo a gente. Nesse contexto, acho que eu tenho bastante a agregar, até porque eu já tinha um trabalho prévio, depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu tenho uma visão bem, tipo, pragmática das coisas, assim, sabe? Bem prática. Se as coisas funcionam, beleza. Se não funcionam, descarta, próximo, vamos evoluindo e tal. E até de religião também... e a gente vai ajustando o podcast à medida que as coisas forem acontecendo, galera. Mas eu tenho uma visão, assim, tipo, que
espiritualidade, religião, elas são super importantes, Sim. mas trazer do ponto de vista não da doutrina, né? Trazer do ponto de vista do conhecimento, Sabedoria. da sabedoria, exato. A gente não precisa ficar fechado aqui numa religião ou coisa assim, mas o conhecimento, eu acho que ele é super bacana quando você não encara ele como doutrina. Porque até na minha própria vivência mesmo, teve um tempo que eu me afastei, por exemplo, da religião, e aí depois eu vi que aquilo tava prejudicando, assim, sabe? Porque eu rejeitava tudo que tava, por exemplo, nessa questão de religião ou coisa assim, mas depois eu vi que não, cara, que tinha vários conhecimentos ali, aprendizados, que a gente pode sim trazer para sem ter aquela questão, aquele tabu de ser religião ou não, entendeu? Então, eu até brinco, assim, que eu vejo hoje a Bíblia ou os outros escritos sagrados, né? Não com os olhos, assim, tipo, escrito a ferro e fogo, como se aquelas coisas acontecessem da maneira com que elas são, mas sim com a interpretação, o conhecimento. E não só nessa questão de religião, eu faço isso com tudo, né? Sim. Eu faço isso com os livros de autoajuda, com os livros de filosofia, com a questão dos conhecimentos que a gente tem, e até na própria vida, né? De pegar e trazer os conhecimentos que a gente tem para que isso possa ser replicado, possa ajudar. Sim. Até quando a gente pensa, transformar situações, vivências, conhecimento em metáforas, né? Sim. Aproximar o que talvez a Bíblia Sagrada está dizendo para realidades mais próximas do que a gente consegue compreender no momento. Sim. Porque uma coisa é você talvez ler a Bíblia com 18 anos, ou na catequese com 15, outra coisa é você buscar conhecimento já nela. formado, né? Isso, com um tempo já de carreira aí pela vida. Então, é bem essa questão das experiências. Aqui, o que mais a gente vai ter é conhecimento embasado... O inverso, experiência embasada em conhecimento. Sim. A junção dos dois, que vocês consigam entender de maneira a replicar, a melhorar, a não fazer. Aí vocês vão do critério que vocês decidirem, né? E o bacana daqui é que a gente pode trazer convidados, né? Então, à medida que as coisas forem andando, aquilo que a gente não tiver propriedade para falar, a gente traz uma pessoa. Então, é legal abrir essa opção para as pessoas, acho que nesse contexto. Aí a gente acabou de falar de religião, a gente vai falar de mulher também, né? Que nem a gente falou nessa questão. E você comentou nessa questão de opção de ter variedades e tal. A gente pode comentar do que a gente já comenta, as conversas que a gente já tem, né? Sim. E de tipo de game, galera. A gente tem altos papos aqui, desde de anos atrás, de carnavais atrás, né? Alguns carnavais nessa vida. A gente já tá... Acho que a gente já tá tiozinho nessa... Se considerar tiozinho, né? Depois de um tempo de caminhada, eu falo que você já começa até a cansar, né? Você já viu e viveu tanta coisa que você fala, eita, mundo bom. Mas por outro lado, a gente vai poder ajudar a galera, né? Passar várias dicas e tal, então vai ser bem legal. Principalmente do que a gente tem feito, eu acho que eu tenho visto muito essa questão do game, né? Do jogo e tal. E tem muita coisa que tá desatualizada até. Daquela época que a gente começava aqui, não tinha nem internet, nem de redes sociais e tal. Que a gente tinha que sair e conquistar a mina no laço, assim, né? Então hoje, com esse negócio de redes sociais e coisas assim... Isso, e muda vários critérios, né? Quando a gente pensa num pessoal mais conectado para... redes sociais, isso te dá mais alcance, né? Você consegue conversar com pessoas até de outros estados, só que aí você tem que entender que você virou um cardápio, porque o seu portfólio são suas fotos. Não dá pra gente pensar que, se é uma conexão por internet, o primeiro encontro não é uma fala, não é um olhar, é só foto. Sim. E aí depois ela pode corroborar com uma ideia, uma coisa no direct, um comentário numa foto, isso tudo vai auxiliar, né? Ou se você é uma pessoa menos desprivilegiada da beleza, né? Você tem que ter, pelo menos, ser engraçado, ter um perfil, ter uma rede social, tem que ter alguma forma de ter esse portfólio, que nem você tá falando, virtual, né? Sim. Pra que as mulheres ali, no caso, se interessem. Porque eu vejo muito essa questão dos homens reclamando, tal, das mulheres. Depois a gente vai poder falar disso em vários outros episódios. Pode trazer mulheres também aqui pra gente conversar e tal. Mas, cara, a proposta desse podcast é justamente encontrar um caminho do meio, né? Porque existe toda essa briga na internet de homens contra as mulheres e tal, e eu acho que a ideia é justamente a gente se entender num caminho que a gente possa andar juntos, né? Que a gente tava conversando até mesmo antes de começar esse podcast e tal. Sim, eu já discordo, não precisa ser um caminho que a gente ande junto, só que, sinceramente, eu não aguento moleque falando algumas coisas de mulher. Então, tipo assim, eu creio que se meninos, na verdade, evoluíssem um pouco no patamar,
a gente conseguiria mudar muitas realidades, que é isso, o Instagram é tipo, é cardápio de bunda, por quê? Porque é busca excessiva por isso, pornografia. Mas o que você acha disso? Sobre o quê? Pornografia? Bunda? No geral. Na verdade, assim, conforme você vai passando e você vai tendo vivenciado situações, você vai entendendo que as coisas são mais pro sentido desequilibrado ou equilibrado em cada lado, né? Então, o homem é mais força, a mulher é mais sedução. A mulher tem como alcançar X de número com fotos no Instagram. Você, homem, não vai conseguir alcançar esse número. Esquece. Então, tem N situações de poder que quando você entende que não existe o equilíbrio e você... entendi seu ponto. E você sabe jogar. Você tem que jogar com a realidade da mesa ali, né? Isso, tem que jogar com o desequilibrado. e não querer equiparar tudo. Às vezes, sim. que tipo, o feminismo pode ir pro caminho de equidade, mas ela existe em várias situações. Sim. E outras já não vão existir. Sim. Não, quando eu digo caminho do meio, eu não tô dizendo que são iguais, né? Que os polos são iguais. Eu tô dizendo que eu não acho legal essa briga. Sim. E aí, nesse contexto, eu acho que é justamente isso. Entender quais são as forças e fraquezas tanto dos homens quanto das mulheres. Entender isso de um ponto de vista prático, né? E conviver com isso, assim. Porque, tipo, a gente não pode cobrar também de uma mulher que ela seja toda racional, igual é um homem e tal, porque o que faz uma mulher ser interessante é justamente essa variedade de emoções que ela tem, que ela traz, a experiência, a dança, ou, por exemplo, coisas do gênero, assim, né? Sim, com certeza, É muito legal. Então, acho que essa questão de somar é importante, assim. E eu vejo quando as mulheres querem ser igual aos homens, ou mesmo os homens ficam, né, nessa questão que a gente tá comentando, tipo, que as mulheres têm muito mais vantagens nisso e naquilo, e com certeza, né? Mas também tem, justamente entendendo isso, a gente consegue ir pra um caminho onde a gente consegue navegar ali. Eu costumo falar bastante, não só nessa questão de homem e mulher, mas na questão da vida mesmo, assim. Porque uma coisa é a média, outra coisa é o outlier. Uma coisa é a média, outra coisa é você fazendo o seu próprio caminho na vida, né? Então, obviamente que existem várias médias aí, tanto da questão de convívio, de renda, de trabalho, de profissão, só que você pode ser o outlier. A gente estava comentando, por exemplo, mulheres que têm profissões aí super bem pagas, usando a sedução, né, que a gente estava comentando, mas por um outro lado, tem homens que reclamam, mas se eles conseguirem usar, por exemplo, o intelecto e tal, eles conseguem criar uma empresa e conseguem ter funcionários, e aí eles vão ganhar mais do que aquelas mulheres que usam somente a sedução. Então, é entender que existe essa dinâmica, né, da vida e tal.